Fala, seus teólogos pregadores, eu sou o João Arruda e do meu lado hoje não está João Marcon. Daqui a pouco eu vou apresentar o nosso co-host hoje. Mas na verdade se apresenta, Tiagão. Vai, dá as suas boas-vindas aí pra galera. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Thiago Géser aqui. Eu tinha até ensaiado um negocinho, cara. Tinha ensaiado? Então manda bala, por favor. Que isso? Eu falo assim, ó, fala seus pregadores do telhado. Você lembra dessa? Pregadores do telhado? Do telhado. Não lembro. Do que é, Tiagão? Ilustrações do Reino de Deus, lá do João Ribe Palharim. Que Dos isso? pregadores Cara, do telhado. raiz. Cara, eu ficava imaginando, assim, as pessoas em cima do telhadinho, assim. Se alguém lembrar dessa época aí da Rádio Melodia, aí você comenta aí. Deixa nos comentários. Isso aí, hoje eu estou com o Thiago, a lenda. A gente fala tanto dele aqui, né? Que nos apoia tanto aqui no MJCast. E hoje é o primeiro MJTel de 2026. Estamos com um convidado muito especial, daqui a pouco a gente vai apresentar ele de novo. Ele já veio no MJCast tradicional. Se você não assistiu esse episódio com ele, terminando esse aqui, vai no canal, coloca lá o nome dele, que eu vou revelar daqui a pouco. Na verdade, a gente deixar o Thiago apresentar ele hoje. Assiste esse episódio, que lá a gente conversou com ele sobre a história e tudo mais. Hoje vai ser um episódio temático e o tema de hoje é teologia e pregação. Então Que tema, hein? Esse é brabo. Já separa seu bloco de notas aí, porque hoje vai ter bastante coisa pra você anotar. Esse é aquele episódio que você não vai assistir só uma vez. Você pode assistir, pausa, ouve, volta, revisita, porque a nossa ideia com o MJTel é isso, né, Tiagão? Trazer um conteúdo teológico dentro do MJCast, um quadro mais teológico pra você aprender, pra gente compartilhar, trazer pessoas aqui relevantes, né, pra nos ensinarem muitas coisas. E antes de mais nada, Fiozeira, roda aquela vinheta especial que você preparou pro MJTel. Ah, moleque, vinheta rodada. Esse ano nós estamos demais, Thiago. Fiozeira trabalhou nas férias. Outro nível, ele fez vinheta nova pro MJCast e agora todos os quadros têm vinhetas específicas, né? Que legal. O negócio tá diferente aqui. Fiozeira, fantástico. ele nem sabe, mas ele tá trabalhando sem saber. Já tô colocando aí pra ele fazer. Tiagão, apresenta o nosso convidado de hoje. Depois a gente entra no tema, assim, vamos destrinchar esse tema aqui. Na verdade, hoje eu só vou levantar a bola e vocês vão conduzir aí, né? Que quem sou eu? Eu sou um neófito, né? Perto de vocês, né? Quem sou eu, gente? Com muita alegria, então a gente recebe hoje ele, reverendo pastor Pedro Valverde. Ah, garoto! Obrigado, pessoal. Esse dia chegou, meu querido. Chegou. Falei, um dia eu vou fazer um podcast com o Pedro Valverde. Que isso! E antes de o Pedro se apresentar assim de novo pra galera, Pedrão, você já veio aqui, mas depois você fala, porque tem gente que talvez não assistiu outro episódio. Tá. Tiagão, agora é a hora, porque toda vez a gente fala, eu, João Marcon, a gente fala que esse episódio é apoiado pelo Cetro, parceiro nosso, Thiago Géser, a gente faz aquele merchan, mas ninguém melhor do que fazer aquele merchan do Cetro do que o diretor, né? Do Cetro que está aqui com a gente hoje. Então, o episódio de hoje é especialmente apoiado, patrocinado pelo Instituto Cetro. Inclusive, nós aqui, né, no momento da gravação, estamos no último dia da semana de integração do Cetro, mas deixa você falar, Tiagão, manda bala aí. Maravilha, meus queridos. É com muita alegria que nós do Instituto Cetro participamos aqui, né, colaborando com esse podcast. E é uma honra ter vocês acompanhando, a audiência muito grande. Os nossos alunos acompanham. E nós estamos agora com 65 alunos da turma 26. E com vários polos também em curso básico. E lembrando, como você já anunciou no podcast anterior, né, com o pastor Rodrigo. Perfeito. Nós iremos lançar uma nova turma em agosto, tá? Então você que quer se inscrever, entra lá no Instagram do Cetro, vai lá no link da bio, entre no nosso site, ou acesse direto do nosso site, Teologia Cetro, e já se inscreva na lista da segunda chamada, tá? Perfeito. Vem também aí uma leva de projetos, né? Nós gravamos o nosso primeiro curso 100% EAD com o pastor Gutierrez Siqueira. E esse ano ainda gravaremos outros projetos, inclusive com o nosso mestre Pedro. E será em um ano assim de muitos avanços para a glória de Deus, gente. Amém, Tiagão. E parceria firmada, renovada para 2026. Esse ano você é lá com a gente, hein? Que isso, agora vai. Agora, já comprou os livros? Opa, tá na mão, agora tem que ler, né? Não adianta comprar, né? É igual a academia, não adianta tirar foto, né? Na academia só. Igual o Fios, brincadeira, o Fios é bravo. O cara é bravo. Bora lá então, Pablo, Tiagão.
Então é isso aí, reforçando. Se você é de Londrina região, quer fazer teologia num lugar que faz arder o coração. É isso aí. Nessa semana, na semana de integração aí de 2026, a gente foi muito reforçado, né, Tiagão? Sim. Essa questão da importância da teologia, não só para o aspecto intelectual e tal, mas para realmente arder o coração. E ontem o Pedrão moeu lá. Nossa, rapaz, a foi narrativa bíblica para a igreja. Cara, brabo demais. Fantástico. Pegação de chat GPT, a gente sabe, né? Vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Brincadeira. Eu vou passar o prompt. É verdade. O prompt exato. Exato. Mas, Pedrão, então se apresenta aí brevemente, pessoal. Depois a gente entra nesse tema aí tão especial e massa, né? Que é teologia e pregação. Que bom. Quero agradecer o convite do MJCast, Aí, agora garoto. MJTel. É, quadro especial. Esse quadro especial aí, que alegria. Obrigado pelo convite. Tiago também, um irmão. Uma honra. Meu Deus. Meu nome é Pedro Valverde, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, lá da cidade de Quinta do Sol, Paraná. Eu sou formado em teologia e a gente está aí tentando produzir conteúdo. Dou aula no seminário presbiteriano, dou aula na faculdade Cetra, dou aula em alguns outros lugares e sou fundador da Mentoria Bíblica, que tem alguns cursos que a gente leciona. E a gente está aí tentando tornar a Bíblia mais clara para o maior número de pessoas. Perfeito. Vamos deixar aqui na descrição também o link da Mentoria Bíblica para dar aquela divulgada, né? E com o arroba do Instagram. Verdade, qual que é o arroba? Pedro Valverde. Pedro Valverde. O único, né? Quem que vai ser? Não precisa nem colocar oficial, né? Que isso, homem diferenciado. E agora pai, né? Porque pai. Na outra vez que você veio aqui, você não é. No Romeu não estava aqui com a gente ainda, entre né? nós, mas estava nos sonhos do Senhor. Já começou. Já começou. Show de bola. Bora então, Tiagão, pro tema. Maravilha. Hoje o tema é sobre teologia e pregação. Perfeito. A gente até conversou um pouquinho nos bastidores sobre isso. E é um tema muito importante, né, João? A gente sabe assim que a grande maioria, por exemplo, dos nossos alunos e a grande maioria das pessoas que se interessam por fazer teologia, muito é também por conta de desejar e almejar pregar a palavra de Deus. Isso é um desejo muito nobre. Eu me lembro desde criança eu já tinha esse desejo, né? E a pergunta é justamente essa, Pedro. Por que você acha que teologia é importante para a pregação do evangelho? A gente começar o bate-papo, com a pergunta, né? Tirar o elefante da sala. Já coloca ele, já mata ele e pronto. Tiago, a gente sabe que teologia ela é importante para tudo. A gente tem um livro publicado em língua portuguesa do R.C. Sproul, Somos Todos Teólogos. Então, primeiro é fazer essa distinção, né? Teologia de um estudo acadêmico, de algo muito específico de uma área, ou teologia que é quando você fala sobre Deus. Então, quando você prega, você está falando sobre Deus. Se você fala sobre Deus, você já faz teologia. Então, é importante que você tenha uma boa teologia, uma boa visão sobre Deus, para que aquilo que você fale a respeito dele seja exatamente aquilo que ele falou na palavra dele. Né? Perfeito. Tem uma expressão dos reformadores que foi a expressão coram Deu, diante de Deus. Né? Então, o pregador, quando ele prega, ele tem que ter essa consciência de que ele prega na presença de Deus, falando sobre ele diante do texto que ele nos deixou. Né? Então, a teologia é fundamental. E pregação, você falando agora, lembrei também de algumas histórias. A pregação ela tem um papel muito relevante, porque muitos de nós, né, João? Inclusive eu conheço um pouquinho da história do Pedro. Tivemos um encontro genuíno com o evangelho através de pregações. Sim. Né? Você falou aí sobre, por exemplo, a pregação chocante de Paul Washer. Quantas outras pregações que influenciaram tantas pessoas, né? E pregações do Billy Graham, enfim, pregações avivalistas e pregadores avivalistas. Então, de fato, essa transmissão da palavra de Deus de forma fidedigna é muito importante, né? E diante do mundo, assim, de tecnologias, né? Como a gente falou, de inteligência artificial e de tantos modismos, né? Como é que a gente faz para ser fiel ao texto, assim, Pedro? O que a gente pode trabalhar, assim, dentro dessa perspectiva? Como o pregador se manter fiel a esse texto? Tiago, eu acho que a gente deve começar por esse temor, né? O temor de falar a respeito daquilo que ele falou na sua palavra. Então, quando a gente prega, seja num discipulado, seja numa conversa, né? Porque pregação pode ser também uma conversa que você tem com seu amigo num ponto de ônibus, dentro de um carro.
É esse temor de todas as vezes que eu for falar do que Deus fez ou do que Deus pode fazer, eu preciso ter essa consciência. Será que o que eu estou dizendo que Deus fez ou o que Deus pode fazer está respaldado nas Escrituras? Então, a gente vive nessa era da informação, é maravilhoso, é muito bom. Afinal, se tem alguém nos ouvindo hoje, exatamente por conta da tecnologia. Se a gente ouviu a pregação do Paul Washer sem ter que ir para lá, significa, né, um avanço tecnológico maravilhoso. Então, é muito bom. As ferramentas, sejam elas de tecnologia ou outras, elas são úteis, usadas com sabedoria, usadas de uma forma ética, né? Então, ela com certeza ajuda a gente. Mas o pregador, eu acho que começa com o temor. Ele tem que abrir o texto, ele tem que tremer diante dessa situação. Eu estou falando sobre Deus para as pessoas e, infelizmente, aí eu digo infelizmente, né, a maioria das pessoas estão sensíveis no sentido quase que machucadas pelo mundo. Então, quase tudo que você fala, as pessoas bebem. Quase tudo, né? Então, se você tem uma família que tem usuários de droga em casa e você, como um pregador, afirma algo ou traz um caminho que ela deve seguir, ela vai fazer aquilo. Vai abraçar. Ela vai abraçar e pronto, né? Então, eu acho que começa com temor. E até pegando um gancho, Chagão, já trazer a pergunta provocativa do início do episódio. Que a gente tá aqui, né? Na sua opinião, Pedro, assim, é possível, então, você pregar bem e errado ao mesmo tempo? Não sei se você entende. Por exemplo, ter uma boa oratória, ter um bom... Talvez uma boa transmissão da mensagem, mas está pregando uma mensagem que não é fidedigna, talvez. Ah, sim. Você já respondeu. Na pergunta já. E o perigo disso, né, Pedro? Sim, você pode comentar também sobre isso. É porque tudo depende do que você entende como pregar bem. Então, no Brasil, na nossa cultura mais latina, o pregar bem, majoritariamente, subsentende com aquela pessoa que consegue articular bem as palavras, consegue articular bem a cadência vocálica, então ela consegue subir o tom, descer o tom quando necessário, e causa aquele clima. Então, se a pessoa ela consegue dialogar bem, ela é considerada uma pessoa que prega bem. Entendi. Né? Muito diferente do que a gente vê nos evangelhos ou em Paulo. Então, Paulo era alguém que não falava bem, por exemplo. Paulo era alguém que ele não tinha uma boa oratória. Ele não conseguia articular bem oralmente. Sim. Totalmente diferente da escrita dele. Perfeito. Entende? Então, e certamente ele pregava bem nos parâmetros bíblicos porque pregava aquilo que a palavra diz. Então, assim, tudo começa com essa questão do temor. É importante você falar bem? Claro que é. Você se comunicar, você saber articular os pensamentos, articular o seu entendimento para que a mensagem torne clara para quem está te ouvindo? Perfeitamente. Mas isso não chega nem a 30% da preocupação que a gente tem no processo da pregação. Não chega nem a 30%. Pregar bem é importante nesse sentido mais técnico, mas a fidelidade ao texto é infinitamente. Porque se você fala bem, as pessoas elas podem até ser convencidas, mas não são convertidas. O que convence é o evangelho. Se você prega, a sua oratória ela é muito boa, mas o que você está falando não é o evangelho, então não gera salvação. Sim. Não gera. Você pode deixar um público entusiasmado. Sim. Entusiasmado. É mais um entretenimento, né? Exatamente. Então a gente teve na história os sofistas, né, na Grécia Antiga que sabiam articular muito bem as palavras. Então a oratória sempre foi estudada, né? Agora não, mas desde até a Idade Média era estudada nas universidades. É importante. Mas a verdade, muito mais. Muito mais. Perfeito. Olha só. Muito mais. Gente, tem bastante temas aí para nós discutirmos, né? E puxando um gancho aí daquilo que foi falado, o João comentou, você também, a ideia de pregação expositiva, né, Pedro? Que a gente tem assim uma crescente muito grande, graças a Deus, né? Graças a Deus. O que é uma pregação expositiva? É um tipo de pregação? É um padrão de pregação? Como pregar expositivamente?
Eu vou responder a primeira pergunta. A segunda, como pregar expositivamente. Então não é um podcast mais, vocês estão com tempo. Uma aula. A gente pode... Uma aula. Já faz um gancho para vender 4 o curso. Você tá vendo? O capitalista que habita no Thiago está se manifestando não, aqui. Ele já quer gravar um curso Quem agora. Tá aí, Thiago? Vigia. Vai sair daqui e já vai gravar um curso agora. Pedro, toma a câmera. Mas, bom, até recentemente... talvez 15 anos atrás, não sei exatamente o tempo assim, histórico, mas a gente teve textos que dividiram a pregação expositiva como um método. Então você tem isso dentro do livro do James Braga, você tem isso dentro do livro do Karl Lacker e tantos outros. Então você tinha a pregação textual, Perfeito. a pregação temática, a pregação biográfica e a pregação expositiva como um modelo diferente dessas, né? Então elas são diferentes na abordagem. A pregação textual, ela trabalhava ali com 3, 4, 5, 6 versículos, onde as divisões saem de dentro do texto. A pregação biográfica, automaticamente você trabalha ali pontos em cima de um personagem, e a pregação temática, você pode usar um texto como base para sua afirmação ali, para sua verdade central, e usar outros textos que confirmem aquela verdade. Na pregação expositiva, sempre foi muito confuso qualquer explicação, porque a maioria dizia, olha, pregação expositiva é quando você expõe verso a verso, mas você pode fazer isso na textual. Perfeito. E aí quando você questionava os livros ou professores, não, é quando o texto é maior. Não faz o menor sentido. Então hoje, nos livros mais atuais, pregação expositiva não é um método. É a essência da pregação. Então você prega expositivamente dentro de um sermão textual, expositivamente dentro de um sermão temático, expositivamente dentro de um sermão de 4 páginas. A pregação expositiva deve ser o cerne de qualquer pregação. O que é a pregação expositiva? Nada mais é do que você expor o texto. Parece muito óbvio, mas é o mais difícil de ser feito. Parece muito simples, mas é o mais difícil de acontecer. Porque quando você abre o texto e aí você tem pessoas na sua frente, você tem muita vontade de falar muitas coisas que estão no seu coração. Você deseja falar muitas coisas. Mas isso não é importante. Marca uma pizza, um cachorro quente e conversa. Conversa. Pregação você abrir o texto. O texto está no centro da igreja, no púlpito, não é à toa, desde a Reforma Protestante. É como uma imagem visual para entender que o centro do culto é a pregação, é a exposição. Você abre o texto bíblico, você vai ler um texto bíblico, você lê o texto bíblico, você precisa explicar o que está dentro daquele texto e aplicar isso à igreja. Fecha a Bíblia e acabou a pregação. Então é claro, é óbvio que dentro da sua exposição você faz uma ilustração, para que aquela exposição fique mais clara. Você pode acrescentar um testemunho seu, pessoal, não vejo problema, desde que ele seja condizente com a pregação, não te exalte, mas exalte a graça de Deus na sua vida, etc. Então, pregação é muito simples, por um lado. É só a exposição do texto. Só que, se você levar isso a sério, você vai ter muita dificuldade. Entende? E aí, isso é bom, porque isso vai te dando temor, você precisa se aperfeiçoar, você precisa entender. Pega o exemplo de Filipe. Não lembro se a gente chegou a conversar isso. Mas tem problema, já faz tempo. Já faz tempo, né? Filipe estava ali em Atos, o Espírito Santo fala com ele para ele se aproximar do eunuco. O eunuco tem uma dúvida, a dúvida é de um texto de Isaías. Perfeito. E aí o que Filipe faz? Filipe começa então, a partir daquele texto, a anunciar Jesus em todas as escrituras. Então ele usa um texto e expõe aquele texto. Agora, se Filipe não tem o conhecimento dessa passagem de Isaías, ele não consegue expor o texto. Ele teria que falar dele. Ele teria que falar o que estava acontecendo em Jerusalém, os últimos eventos dos dias. Nossa, você está sabendo que Jesus foi crucificado ali? Nossa, foi um auê. Não, ele usou o texto bíblico, entende? Ele não pegou nenhuma pauta quente. Entendi. Entende? Ele não usou nenhum hype ali para pregar para o eunuco. Não, ele entende. Só que se ele não entendesse o texto. Entendi. Então, existe sim, claro, uma preparação antes. Por isso que na Bíblia, nas cartas de Paulo, fala, você não pode ser um pastor se você é um novo na fé. Porque o novo na fé ainda não tem tanto conhecimento. A gente nunca vai exaurir o conhecimento, mas é necessário que para você discipular alguém, pastorear uma igreja, pregar, é necessário que você tenha caminhado um pouco, pelo menos. Né? Entendi. Isso é muito claro até no caminho de Emaús, né? O próprio Cristo, né?
através dos profetas, Exatamente. da lei dos profetas, mostra ele pros dois, né? Mas ele não trata nada tão quente como você disse, né? Sim, Senão sim. talvez o argumento não seria tão... Não ia arder o coração, né? Não, abrir o texto. Jesus chegava na sinagoga, abriu o texto, abriu aquele rolo de Isaías, né, naquela passagem maravilhosa do manifesto de Nazaré. Paulo fez isso, enfim. Então, pregação, por um lado, é muito simples. Por um lado. Mas o simples nem sempre é fácil, né? Simplicidade não tem nada a ver com facilidade, exatamente. Porque justamente isso, às vezes você está com algo queimando ali no seu coração e você simplesmente esquece do texto, né? Pode ser simplesmente, né? Volta muito aquilo que o João perguntou, né, no início, né? É possível pregar uma mensagem, mas que não é uma mensagem bíblica, né? Perfeito. É uma mensagem que... Tudo que você falou durante aquela pregação, por exemplo, a gente pega alguém que tem essa vivência de pregação. Tudo que ela falou, se você olhar para a pregação como os bereanos faziam, você prega, tudo que ela falou é bíblico. Mas não tem nada naquele texto. Não partiu do texto. E aí você pode dizer assim, tá, mas a pregação foi errada? Não, ela não foi errada, lógico que não. Aí ela emanou da Bíblia, como numa conversa na sua vida diária, você não está citando um texto bíblico, mas está vivendo a Bíblia. Perfeito. Mas isso é uma infidelidade ao que ele estava fazendo naquele momento. Entende? Então pode ser que ele erre ao passar dos anos. Entende? Então assim, e não tem nada mais prazeroso. Eu sou pastor de uma igreja local somente há 2 anos, então tem pouco tempo. Eu fui pastor auxiliar da primeira de Cianorte durante 5 anos, mas como pastor titular de uma igreja tem 2 anos. Então eu prego 2 vezes semanalmente, quarta e domingo. Nada mais desafiador do que você pregar para o mesmo público na quarta, para o mesmo público no domingo, todas as semanas durante anos. E nada mais prazeroso do que você confiar no que o texto está dizendo. Então, a minha tarefa é abrir o texto e expor aquele texto. Eu acho, então, Thiago, pegando esse gancho da própria palavra do Pedro, não precisa falar como pregar expositivamente, mas fala como que é o seu método aí, não método, né, que essa palavra não é muito boa para esse sentido, mas qual que é o seu processo de elaboração do sermão aí? Eu acho que é interessante, de forma prática, o pessoal entender, talvez. Tá. Então, como a gente tem vários modelos, então a gente tem, igual eu falei, o textual, o temático, o biográfico, 4 páginas, tendo em vista que o denominador comum ali é a exposição do texto bíblico. Isso depende do texto. Então, tem textos que eu vejo uma facilidade a mais de usar o sermão de 4 páginas, outro texto eu entendo que tem uma facilidade a mais de usar um sermão temático, embora de todos esses o mais difícil é o temático. Porque você vai ter que fazer exegese de 3, 4 textos. Verdade. Se você vai atrás de outro texto para confirmar aquela verdade, o trabalho que você teve em um vai ter que vai ser para fazer em isso, todos. né? E é o mais gostoso de pregar. Geralmente, quando eu pergunto para os meus alunos, é o que todo mundo, a maioria prefere. Entendi. A maioria prefere, mas é o mais difícil. É mais difícil. Vai ter que ter demanda mais tempo, né? Muito mais tempo. Então depende do texto, depende da ideia. Mas assim, se eu posso falar aqui dentro de um podcast por conta do nosso tempo, Sim. Um modelo, eu quero o modelo padrão, o processo padrão de que foi por muitos anos, e aí você pode adaptar esse esqueleto de acordo com uma realidade, seja textual, temática, seja do sermão de 4 páginas. Pensa no sermão, então, num esqueleto. Introdução, contextualização, tema, a exposição e a conclusão. A aplicação, ela pode acontecer durante a exposição intercalada ou ela pode acontecer na conclusão. Então, vamos lá. Você vai pregar, você lê o texto bíblico. Você precisa começar com uma introdução. Então, o texto bíblico, ele te entregou uma verdade, ele te entregou um assunto, e aí você vai introduzir esse assunto de alguma forma. Você pode usar vários elementos para que você torne essa leitura mais introdutória. Então, você vai introduzir. Você pode usar artigos, revista, pode usar algo que seja no hype. Um acontecimento ali, Um acontecimento como uma introdução. Seguido da introdução, a gente explica o texto. Então, a gente analisa o texto, explica o contexto para o povo, porque aquele texto na sua mente está muito claro. Muito claro. Você já leu a semana inteira. Sim. Para a igreja, não está claro. Então, gaste tempo explicando. E aí depois você expõe o texto mesmo, verso a verso. Talvez um versículo ali você não vai precisar expor tanto, então você exponha 2 versos de 2 em 2 versos, não tem problema, mas exponha o texto. Dá trabalho, mas é isso que fere o pregador. Entende? É isso que fere. Por quê? Porque a minha tarefa é só comunicar o que o texto diz.
A gente explica e no próximo passo, o que torna a pregação, senão seria aula, é aplicar. Então você precisa aplicar isso na vida da igreja, na vida das pessoas que estão te ouvindo. Né? Tem uma frase que eu li num livro maravilhosa, que ele diz assim: lembre-se, não pregue para as pessoas. Desculpa. Não pregue diante das pessoas, pregue para as pessoas. Então a gente não está ali diante das pessoas falando algo, você está falando para elas. Então você traz essa responsabilidade, né? A verdade é para aquela pessoa, é para aquela dona de casa, é para aquele empresário, é para aquele aluno, é para aquele pai divorciado, aquela mãe solteira. A mensagem está sendo direcionada para alguém. Então a aplicação é muito importante. E a conclusão, que seria um método de você fechar. Não parar o sermão, né? Aquelas pessoas que não conseguem terminar. Deixem aberto. Ou vai deixa aberto ou acaba. De repente, amém? Deixa o gancho. Próxima vez que eu voltar aqui, eu termino a pregação. É verdade. Tipo isso. Mas essa seria o esboço. Então, recapitulando. Introdução, contextualização, tema, exposição, aplicação e a conclusão. Mas o mais importante em todo esse processo é você começar pela forma correta. É você começar pelo principal, que é o tema. E aí você vai precisar fazer a pergunta que deixa os pastores e pregadores sem dormir. O texto fala o quê? Que é o tema. Então você leu aquela perícope, leu aquele capítulo, leu 3 versículos. O que o texto está dizendo? Essa é a ideia do sentido do texto. Do sentido, exatamente. O sentido. Que é que a gente percebe assim, que realmente há uma confusão muito grande, né? Muita. Uma ânsia de fazer aplicações, né? E até criar algum êxtase diante das pessoas, ou você não está entendendo, agora vou repetir de novo, aquela coisa tal. Então as pessoas esquecem simplesmente do sentido, né? E aí o texto não está comunicando aquilo, né? E eu posso, Tiago, eu posso aplicar o texto exatamente, talvez até de uma forma oposta do que o texto esteja dizendo. Toda a aplicação precisa emanar da exegese. Exato. Eu entendi o que Paulo quis dizer, agora eu vou dizer às pessoas. Se eu não entendo o que Paulo diz, eu só li o que Paulo disse, eu posso falar qualquer coisa que seja contrário. E a gente vê essas falácias de textos que às vezes têm uma aparência de um significado, mas é outro. E a importância da teologia, né? De você, de fato, extrair do texto a essência, né? E assim, claro que a gente não tem muito tempo, mas você poderia dar um exemplo de algum texto, por exemplo, que pode ser mal interpretado, às vezes as pessoas buscando uma aplicação e se esquecem do sentido do texto? Nossa. Ou que talvez é muito usado de uma forma que não é a verdade, exatamente. que ela quer dizer. Eu me lembro que você já deu um exemplo numa das aulas sobre a pesca maravilhosa, por exemplo. Sim. Esse texto é maravilhoso, né? Quando lá em Lucas capítulo 5, Jesus pede para Pedro lançar as redes ali, e aí tem toda aquela pesca maravilhosa, e aí os 2 barcos quase vão a pique, e aí ele se dobra diante de Jesus, etc. Aquele texto, geralmente, ele acaba sendo pregado focando até mesmo no título daquela perícope. Sim. Pesca maravilhosa. E Lucas não está nem um pouco preocupado com a pesca. A pesca nem é o foco. Né? Foi toda uma artimanha que Jesus usou. Né? Foi uma forma metafórica que Jesus usou. Incrível o que Jesus fez para alcançar Pedro. Entende? Então, assim, o foco da narrativa inteira é a conversão de Pedro. É exatamente o que acontece em Pedro, né? Não através de um milagre. O milagre foi importante? Foi, mas pode perceber, ele não tem nenhum desfecho milagre. As vendas de peixes da sociedade de Pedro aumentaram. Onde, né? Que não está ali no texto. Não, mas talvez... não tem como, né? Cara, às vezes Pedro podia estar tão maravilhado, deixa esses peixes. Largou. Eu não preciso mais disso, né? Então, assim, claro que Jesus se preocupa com as necessidades diárias, você encontra isso em outros textos. Jesus fala isso. Mas naquele texto, a pesca e o fato dele ter passado a noite inteira sem pescar só é um subsídio do narrador
para explicar por que Pedro estava ali naquela hora. Entende? Então não era a hora deles estarem ali. Eles estavam ali lavando as redes. Então o narrador está te contando um contexto que enquanto Jesus falava para uma multidão, do lado ali tinha Jesus, tinha Pedro, tinha os seus sócios. Então o narrador está contextualizando até chegar ao ápice da narrativa, que é a conversão de Pedro, que é o fato de Pedro estar sendo alcançado por Jesus. E talvez o narrador, já sabendo o desfecho, até faz questão de trazer à tona o que estava acontecendo em detalhes, porque a frase de Jesus para a missão de Pedro faz muito mais sentido à luz do milagre. Pedro, você agora será pescador de homens. Então, talvez o narrador esteja entrando em detalhes para que a frase de Pedro faça mais sentido, entende? Então, assim, poxa, é muito, talvez, interessante você falar que a sociedade de Pedro agora fluiu e Pedro... Mas chega a ser... Foi ativado. Exatamente. Mas chega a ser triste ao perto de você perder a mensagem de Lucas ali, né? Eu acho que essa é a grande questão, né, Pedro? A gente pode falar sobre o Deus da provisão, Sim. mas não é a mensagem central, né? Perfeito. É o Cristo que está se revelando ali, né? Eu acho que um texto também que até é a questão do ladrão que vem para roubar, matar e destruir. O quanto, tanto de vezes que a gente ouve falar, o diabo, tem pastor que até fala, o diabo vem para matar. A vida toda. E no contexto ali é totalmente... Claro, a gente sabe que o diabo também faz isso, né? Sim. Mas ali... Em outros textos. Em outros textos. Nesse... Não é. Fala aí, Pedro, de quem que fala nesse texto aí, né? Ali Jesus está conversando com os fariseus e com os líderes religiosos, né? Então os falsos mestres ali, os ladrões, eram os falsos mestres, os falsos profetas que vieram, ele ainda falou, os que vieram antes de mim. Entendeu? Então, assim, não foi o diabo que veio ali antes dele. Foram aqueles falsos mestres. Houveram ali falsos messias no período macabeu, dos macabeus ali 400 anos antes. Então, tem todo um contexto nesse sentido. Mas, assim, esse versículo, eu até entendo que hoje já tá fácil. Eu acho que já ficou... Já passou ele, Já passou. O pessoal entendeu bem. Veja, mas aqui, se você consegue errar, para pensar, tem essa humildade, né? Tem esse temor diante de Deus. Se eu consigo interpretar um texto errado e eu colocar uma palavra num texto que não existe, imagina entender uma narrativa, como foi o caso, entende? Então isso é muito fácil, muito fácil. Pedro, então eu não vou pregar. Porque assim, a gente, de pregação, eu acho que foi talvez nas nossas épocas antigas, né? Não sei se tem carnaval gospel, não tem, né? Mas nos antigos carnavais, né? Não sei se tem. Entendeu a metáfora? Foi talvez um dos workshops que a gente mais fez e que deu mais alunos de pregação mesmo. Eu dou aula de pregação desde 2020, então já tem aí 5, 6 anos. E é algo que eu fico assim, a frase do aluno é quase sempre essa. Então eu não vou pregar, eu não consigo. Essa paralisação, ela é boa. Porque é um temor. Então, assim, isso deve te impulsionar. Poxa, então eu preciso ter temor ao texto. Então, acho que isso é muito importante. Porque assim, a gente valoriza e acredita muito no mover do Espírito, mas dá-se essa sensação, né? De que eu senti, né? Ou eu recebi uma revelação. E às vezes as pessoas olham para aquele pastor que estuda o texto, ou até para ele mesmo estudar o texto, como algo que não fosse espiritual. Né? A gente fala muito sobre isso, né? Nada mais falacioso, porque quando Deus vai revelar a João Apocalipse, ele dá por meio de uma visão. Quando Deus vai revelar o Evangelho para Lucas, ele faz Lucas ir de porta em porta, perguntando para todo mundo, o que aconteceu? Me conta aqui. Porque ele vai escrever dizendo assim para Teófilo, olha, eu fui procurar de forma acurada tudo que aconteceu e estou tentando colocar tudo em ordem de como que ocorreu os eventos. Você consegue falar que Apocalipse é mais espiritual do que Lucas? Então, assim, é uma falácia isso, é algo... chega a ser até infantil. E aí, Pedro, eu acho que também seria legal você também falar pra gente, para o pessoal que está assistindo, as ferramentas que você utiliza, claro, além do texto bíblico, que é a base, é o fundamento. O chat, né? Agora você pode revelar como que você usou o chat GPT na pregação de ontem. Porque assim, da mesma forma que o Thiago falou que tem essa questão
de muitas vezes, graças a Deus, está quebrando isso, né, Tiagão? A demonização do estudo e tal, né? Mas tem a galera que tem um pé atrás em relação, por exemplo, à leitura complementar, para embasar até contexto histórico e tal. Mas qual ferramenta você indica para a galera? Que, por exemplo, tem textos na Bíblia que você só vai entender a partir de um contexto histórico. Um exemplo, a gente teve aqui na Apolo o Tiago Sinato, que me ministrou um pouquinho sobre a questão da parte histórica e tal. E ele trouxe pra gente um espelho romano. Olha só. Que aí fez muito sentido pra gente a questão de quando você olhar, quando a Bíblia fala, vocês olham como um espelho. Nossa, e aí, tipo assim, hoje você olha para um espelho, você fala, pô, eu tô me vendo perfeitamente. Mas no contexto que foi escrito, o espelho não refletia, era parecia uma colher. Mesmo você olhar uma colher, assim, né? Então acho que você poderia falar nesse sentido, quais ferramentas são importantes nessa parte de elaboração do sermão para ter uma pregação realmente fidedigna, né? O que o texto está querendo dizer. Ótimo. Eu acho que o primeiro passo é quebrar essa demonização que você falou dos estudos, que graças a Deus, acho que nos últimos 10 anos isso tem diminuído abruptamente, mas começa pelo ato da humildade. E aí eu quero deixar assim só um pensamento para quem está nos ouvindo, né? Porque às vezes o medo da pessoa é um medo real mesmo. Poxa, será que enquanto eu estudo, será que eu não estou confiando menos no Espírito Santo? Eu entendo isso. A gente... É genuíno, né? É genuíno, exatamente. A pessoa não está fazendo isso pela arrogância. Alguns fazem, né? Mas talvez outros não. E às vezes tem aquela, poxa, será que eu não estou dependendo menos do Espírito Santo quando eu paro, escrevo o meu sermão, analiso o meu sermão, dou uma olhada em livros? E aí, pare para pensar, não, isso é falta de humildade. Isso é falta de humildade, porque se você vai pregar o texto bíblico, você já precisou de um teólogo, porque você não está pregando em grego. Sim, é verdade. Precisou de um teólogo para traduzir aquele texto e te entregar uma ferramenta na sua língua. Então, assim, você não está menos espiritual, você vai atrás dos pergaminhos, né, dos papiros, das cópias espalhadas. Não. Então, você já precisou de um teólogo para traduzir o texto, alguém que teve que debruçar muito. Será que você não pode debruçar um pouco? Só um pouquinho? Então, acho que essa é a primeira questão. Bom, eu tenho muitas ferramentas importantes. Eu acho que a melhor de todas é a mentoria bíblica. Depois do chat GPT, Gemini. A segunda melhor é o CETO, Faculdade CETO. Poxa vida, que heresia. Não, mas brincadeira. Bom, Bíblias de estudo é uma sugestão que eu dou para quem está começando. Se você não está começando, não indico Bíblias de estudo, mas, pastor, eu estou começando. Bíblias de estudo te entrega já ferramentas o suficiente para você ficar 2 anos assim, maravilhado. Você tem introduções. Você que não conhece uma Bíblia de estudo, entenda que ela vai trazer introduções antes de cada livro da Bíblia e vai trazer notas de rodapé suficiente para clarear um pouco. Né? Passado isso, livros que vão te ajudar a entender o contexto. Então você tem inúmeros livros que podem te ajudar a entender o contexto bíblico. Pare para pensar, a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, 2000 anos atrás. Eu preciso romper a barreira do tempo. Eu preciso romper a barreira da cultura. Não foi escrita no Brasil, não foi escrita ontem. Foi escrita em Israel há 2000 anos atrás. São muitas barreiras. Eu sempre dou esse exemplo. Você pega um texto de Machado de Assis, você tem dificuldade de entender. Por quê? Porque ele viveu num contexto e num tempo diferente. Olha, que foi no Brasil, mas numa cultura diferente, num Rio de Janeiro totalmente diferente do que é o Rio de Janeiro de hoje. Então é óbvio que há uma dificuldade. Mas quanto mais você é contextualizado ao ambiente que Machado viveu, mais fácil você entende o texto. A Bíblia é a mesma coisa. Quanto mais eu entendo o que significava ser um judeu do primeiro século, o que significa Paulo dizer, olha, se vocês confessarem Jesus Cristo com a sua boca, vocês serão salvos. O que isso significa dentro de um contexto imperial? Porque Paulo está escrevendo isso aos romanos. Ele está dizendo, olha, se você confessar que ele é o Kyrios, o Senhor, a morte é certa. E se você está disposto a morrer, a declarar que Jesus e não César é o Kyrios, é o Senhor, você está salvo. Isso demonstra, né? Então isso não é um amparo apenas para você repetir uma frase que você está salvo. Então assim, você precisa de livros, e aí livros podem te ajudar. O meu professor do mestrado tem um livro maravilhoso que se chama
Contexto histórico-cultural do Novo Testamento, o Dr. Craig Keener, um dos melhores teólogos pentecostais. Ele tem uma obra monumental sobre Atos também, sensacional, publicado pela CPAD, inclusive em língua portuguesa. Então, livros assim que podem te ajudar. E, se possível, livros de interpretação bíblica. Porque se tem uma matéria, se tem uma área da vida cristã que você vai usar para sempre, é interpretação. Sim. Apocalipse, você fica ali alguns anos apaixonado, né? Você fica apaixonado ali em provérbios, em algumas áreas, mas interpretação bíblica é algo que você precisa o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro. Essa é a dinâmica, né? Procurar se aproximar o mais próximo do texto ali, né, Pedro? Isso quando eu entendi Gênesis, e a minha leitura de Gênesis mudou profundamente, quando eu entendi Gênesis dentro de um contexto de Moisés, do povo, no deserto, depois do Êxodo, antes da entrada na Terra Prometida, faz muito sentido, Gênesis. Sim. Muito sentido. Então você pode Porque achar que... se tornou um livro de discipulado. Se tornou um livro de neófitos. Entende? Se tornou assim, olha, eu estou entregando para vocês o que vocês precisam saber por enquanto. Então isso muda muito. A perspectiva, muito, né? Muda muito. Não é um livro aleatório, né? Com toda certeza. Eu não sei se ele ainda tá na grade não, né? No corpo docente, Thiago, mas o André Heinck participou com vocês no centro Participou na pós-graduação. Na pós-graduação, né? Aquele livro dele, Os Outros da Bíblia, é sensacional, né? Ele esteve com a gente aqui também, falou um pouquinho sobre ele. Então, é uma dica, né? Pra quem quer conhecer o contexto histórico da galera que via ali. Porque, realmente, né? Por exemplo, um texto pra mim que chama muita atenção, que depois que eu vi uma explicação em relação à parábola do filho pródigo, né? Porque pra gente lê, já é chocante, mas o tanto de acontecimentos ali que Jesus traz, que para os judeus eram coisas inadmissíveis, né? Então, por exemplo, o filho pedir herança com o pai vivo, para eles já é um choque. Trabalhar com porco depois também. Pô, e pra gente é uma coisa que se a gente não... É um animal que não é sagrado. Nossa, então, se a gente não entende o que... E aquele ali talvez foi uma das parábolas mais chocantes que o povo ouviu, né? Então, é fundamental e a gente enriquece o texto, né? Sim. Até no episódio que você tava aqui, né, Thiago? Sobre teologia bíblica, que você deu uma aula pra gente aqui também. Entender que o Antigo Testamento fala totalmente do Novo é uma coisa que parece que você abre os olhos, né? Maravilhoso. E hoje que a gente vê esse cenário, né, de pregadores que infelizmente acabam tentando chamar muita atenção para si, né? Trazendo quase que novas revelações, né, Pedro? Eu acho que é uma questão que a gente precisa realmente pontuar isso, né? A tarefa do pregador é manter-se fiel ao texto, né? Só isso. Deixar que a palavra sobressaia, né? Perfeito. Se eu não me engano, acho que tem uma frase do Spurgeon, né? Acho que uma pessoa foi convidada aí lá na Inglaterra para ouvir um pregador e pregador todo eloquente, nada contra os pregadores eloquentes, eu também sou um pouco. E aí perguntaram para a pessoa que escutou a pregação, né? E aí, o que você achou da mensagem? Aí a pessoa falou assim, nossa, que pregador. Que pregador. Depois levou ele para ouvir Spurgeon, né? E aí acabou a mensagem. E aí, o que você achou da mensagem? Nossa, que Cristo. É isso aí. Que beleza. Então, assim, a gente, às vezes, nessa ânsia de pregar, eu quero pregar, a gente acaba realmente rompendo essa barreira. Nossa, eu acho que isso está conectado com isso, que está conectado com aquilo. E é justamente um exercício de humildade, né? De humildade. Tente desejar, né? Eu falo tentar porque a nossa carne ela não quer, mas ora ao Senhor, peça ao Senhor para que depois que você termine de pregar, as pessoas guardem a mensagem, não você. Você chegou em casa, a pessoa chegou em casa, ela nem vai lembrar de você, da forma como você falou, mas ela vai guardar aquela verdade que você entregou. Acho que isso é muito importante. E Pedrão, aproveitando também que essa sua vivência no contexto agora de pastorear uma igreja local, queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios, talvez, e as estratégias que a gente pode usar hoje, sem corromper o texto, para conseguir comunicar com faixas etárias diferentes, né? Porque você tá lá pregando hoje, num contexto de igreja, tipo um culto de domingo, para vários tipos de público ali, né? E a gente até recebeu aqui alguns pastores jovens que falam que percebem que talvez sermões ali que a gente
pra mim e tal, pra vocês acreditam também, 1 hora e tal, é de boa pra ouvir. Agora, adolescente e tal, que não aguenta ficar meia hora sentado, já começa a querer sair do lugar, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios que você enxerga e as estratégias, né? Que a gente pode adotar sem ferir o texto, né? O texto. Eu acho que 2. Primeiro, um trabalho contínuo. Não dá para ser um trabalho esporádico. Não sei, é óbvio, não sei a agenda das igrejas, o contexto de cada igreja, mas isso tem que ser colocado como prioridade. É um trabalho contínuo, extraculto, com essas faixas etárias diferentes. Então, um trabalho direcionado para os jovens, um trabalho direcionado para as crianças. Contínuo. Mas já tem um culto infantil. Não. Um momento ali semanal em que de alguma forma a palavra seja pregada na linguagem e no formato daquela faixa etária. Entendi. E para os adolescentes a mesma coisa. Algum trabalho na semana em que a mensagem seja pregada de uma forma específica e na linguagem para aquela pessoa. O que não há nenhum problema. O formato da mensagem pode ser diverso desde que a mensagem ela não seja alterada nesse sentido, né? Sim. Uma palavra que sempre foi usada para os pregadores é a palavra arautos, né? Arautos é aquele que comunica a mensagem do rei, né? Do imperador e etc. Então ele até poderia entregar em um formato diferente desde que a mensagem dentro não fosse alterada. Então isso é muito importante. Então tem um trabalho semanal contínuo para essas faixas etárias diferentes, né? Na nossa igreja a gente tem um discipulado com os jovens na segunda-feira e um discipulado com as crianças na terça. Então ali é ensinado de uma linguagem para eles. Isso não há o menor problema. Agora, dentro do culto, no momento do culto, a melhor estratégia que você tem que ter é você ter a aptidão de fazer aplicações específicas. E aqui, se a gente estivesse falando sobre os pontos ali do sermão, se tem uma parte que é muito negligenciada é a aplicação. Porque às vezes você gasta 3 dias estudando o contexto. Aí na hora que você vai ver a aplicação, você não estuda. Você acha que a aplicação vai nascer naturalmente. Ou você transmite para o seu público que é natural para você, né? Talvez. Exatamente. Você cita uma coisa que só você sabe ali. Não, ou que seja só um desafio seu. Um exemplo, você não tem, por exemplo, o Thiago. O Thiago, ele não tem problema financeiro. Com certeza. É um homem, o homem está voando. Com certeza. Ele é diretor, ele é empresário. Patrocina o MJQ. Ele patrocina aqui. Eu vou recebendo tudo. Chama 300 professores. Então, o Thiago não tem problema financeiro. Receba, faz isso. Então, ele tem que tomar o cuidado de que nas suas aplicações não aconteça ausência de aplicações voltadas para a área financeira. Então, você não tem problema familiar, mas dezenas de pessoas têm problemas familiares. E aí lembrar aquela questão que você colocou lá no começo, né? Não é pregar diante das pessoas. Isso. É pregar para as pessoas. Então, o tempo que você gasta fazendo exegese do texto é muito importante que você faça uma exegese das pessoas. Perfeito. Que você entenda o dilema das pessoas. Né? Que você entenda o que está acontecendo com as pessoas. Porque às vezes a gente vive dentro de uma bolha. Uma bolha emocional, uma bolha familiar, uma família saudável, uma vida ali dentro dos conformes, mas a maioria das pessoas vivem questões absurdas que você não está dentro daquele contexto. Então, se você não visita, se você não aconselha, se você não está em contato, o pastor não está cheirando ovelha, a sua pregação não vai ser para ovelha. Não vai ser para ovelha. E até uma questão que a gente conversava ontem, né? Qual que é a importância do pregador ele ter essa leitura do mundo que o cerca? Sabe? A gente chegou a comentar um pouquinho sobre isso, né? Porque às vezes a gente se isenta das notícias né? E às vezes, por exemplo, os teus membros têm o celular, tem o Instagram. Estão com demandas ali. Estão com demandas ali e precisam ouvir de uma fonte, né? Sim. Fidedigna ali. Qual seria essa importância como a gente pode trabalhar isso? Conciliar a notícia, o mundo atual e aquilo que é bíblico e a mensagem que Deus quer transmitir.
Tem muito boa pergunta, hein, Thiago? Que isso. Cara, eu tô em dúvida mesmo. Me É genuína. Nem tava no script. Ajuda. Muito bom, muito bom. Olha, eu lembrei, se você fazendo a pergunta, eu me lembrei de uma palestra do N.T. Wright. Olha aí, olha isso. Olha isso. A palestrinha que ele deu, onde ele traz uma pergunta assim, que horas são? O Dr. Craig vai trabalhar um pouco isso também no livro dele, e ele pergunta que horas são. E é impossível que você responda com exatidão que horas são se você não souber onde você está. Perfeito. Porque para você responder que horas são, depende drasticamente do ambiente onde você vive. Se você está no Brasil, você tem 3 fusos horários no Brasil? Acho que são 3, né? Acho que sim. Acho que são 3 fusos. 3 fusos. Então, você vai responder às horas de uma forma diferente. Então, é importante. E eu acredito, Thiago, que principalmente no seu contexto, você nasceu no lar cristão? Sim. Então, eu acho que principalmente no contexto de vocês aprenderam desde pequeno quem vocês são. Filhos de Deus, amados, escolhidos. Para onde vocês vão? Mas a gente aprende pouco onde nós estamos. E eu acho que essa pergunta ela é tão importante e tão relevante quanto a pergunta quem eu sou e para onde eu vou. É a pergunta onde nós estamos. Isso, eu lembro que eu trabalhei isso no seminário, no meu TCC no último ano, trabalho de conclusão de curso, foi onde me despertou muito para os estudos de cosmovisão, tirando a ideia de criação, queda e redenção, cosmovisão, né, do mundo. Então é muito importante que você entenda o mundo onde você está, porque o mundo ele jaz do maligno, a gente sabe disso. Só que o mundo vai mudando, a cultura vai mudando, né? O ambiente vai mudando. Então é importante é necessário que você entenda esse ambiente que você vive. A gente precisa, John Stott disse isso de forma brilhante, né? Os anglicanos eles são bons em exemplos assim, que o crente ele tem que acordar com uma Bíblia na mão e o jornal na outra, porque as demandas estão ali. Talvez, como eu disse, você vive numa bolha onde os eventos do caso do Jeffrey Epstein não te afetam em nada, mas você está pregando para uma comunidade que tem filhos que estudam na periferia e que tem casos de abuso. Ou pais e mães que não tenham tanto controle com os filhos, onde os filhos estão, em qual em qual casa que eles estão indo. Então você controla bem o seu filho. Talvez as pessoas que estão te ouvindo não tenham esse controle sobre os filhos. Mas essa aplicação não nasce com você sentado assistindo Netflix. Você tem que se atualizar, você tem que ver o que está acontecendo no mundo, né? Então, quando você faz isso torna viva na sua pregação. E a gente está falando de casos importantes, né? Então, sim. Esse caso, ok, é uma bomba, mas casos menores são importantes também. Entendi. Afinal, aí você lembra daquela frase, você não está pregando diante das pessoas. Não é um trabalho de escola. Né? É um trabalho que você está entregando, uma mensagem que você está entregando para aquela pessoa ali. Né? Então isso é muito importante. E show, hein? Que episódio, hein, Thiago? Rapaz, que isso? Virou uma aula, acho né? Que a gente vai ter que fazer um super chat, alguma coisa. Vai ter que fazer. O cara é capitalista. Deixa eu essa cadeira é capitalista. O João senta aqui, eu não quero nem me chegar perto desse lugar. Por favor, eu faz um quero chegar mais pra trás aqui. Se você se sentiu abençoado. É verdade. Eu aprendi uma agora. Ó, exercite a sua generosidade. Essa eufemismo, né? Do Meu gospel. Deus do céu. E conversando, Thiago, com essa pergunta que você fez pro Pedro, eu queria que você, até também relacionado a uma grande polêmica no meio gospel que rolou aí. Não vou entrar muito no assunto, até porque não sei as ordens que os episódios vão sair, mas a gente tem um episódio especial do MJVerso. Se já saiu, vai no canal para assistir. Se não saiu, aguarde que vai sair. Sobre fé evangélica e cultura brasileira. E dentro desse episódio a gente vai falar sobre a música Auê, a polêmica que rolou aí da música do Coletivo Candeeiro. Mas não adentrando tão especificamente na música, sim, Pedro, mas até no sermão mesmo, né? Nessa busca por nos contextualizarmos, né, com a cultura. Até que ponto é saudável pra gente? Até que ponto é
vamos dizer assim, não vai contaminar o seu sermão, não vai contaminar a mensagem, a gente talvez, não sei se trazer elementos da cultura, mas contextualizar a mesma mensagem de acordo com a cultura que a gente está inserido para poder passar a mensagem de uma forma assertiva. Assim, na sua opinião, qual que a gente pode chegar, até onde dá para chegar nisso? Sim. Qualquer tipo de adaptação no sentido de, como a gente falou da questão dos jovens e adolescentes, a gente pode entregar essa mensagem em um formato que faça sentido para eles. Foi assim que Jesus fez quando ele pregou. Ele usou de parábolas. E ele usou o cotidiano daquelas pessoas para que elas pudessem entender. Em vez dele trabalhar aspectos antropológicos do coração humano e todas as suas vertentes de vícios e de atitudes, ele falou, então, tem 4 solos. Tá? A semente caiu aqui, a outra lá. As pessoas entenderam claramente o que está acontecendo no coração delas sem entender. Então ele usou a cultura. Ele usou a cultura para explicar alguma coisa. Então eu acho isso muito importante. E eu acho muito válido a gente olhar para a cultura e utilizar ela para propagar o evangelho. Agora, é muito óbvio, eu acho assim, é muito triste o óbvio ter que ser dito tantas vezes. Agora, se você usa a cultura para propagar o evangelho e a mensagem que você propaga através da cultura, que é o evangelho, se torna ambígua, a sua função acabou. Para mim é muito simples. Pedro, qual que é a intenção? A gente não vai entrar nesse assunto. Sim. Então, ok, não preciso nem conhecer ninguém, a pessoa. Mas se você usa a cultura para propagar a mensagem do evangelho e essa propagação do evangelho se torna ambígua, deu errado a sua propagação. Entende? Mas as pessoas entenderam errado. Não, se você é um comunicador, você é um comunicador. Sim. O Thiago é um comunicador. Se você é um comunicador da mensagem, da cultura, de qualquer coisa, você é o responsável para tornar aquilo que você está falando claro. Perfeito. Você é o responsável pela mensagem que você está pregando. Paulo fez isso em Atenas. No Areópago, né? Ele se utilizou da cultura, mas a mensagem ficou muito clara. A mensagem ficou claríssima. E a gente entende que a mensagem do evangelho, seja em aspectos culturais ou não, ela sempre é clara. Se não ficou claro, o responsável não é mas os seus ouvidos estão contaminados. Isso é uma falácia. Faz sentido, só não é verdade. Resumindo. Porque nem todo argumento que faz sentido é verdade. Faz sentido. Mas aí eu não tenho culpa porque eu comuniquei a mensagem e os seus ouvidos são idólatras. Os seus ouvidos foram contaminados. Exatamente. Não. Você está comunicando o quê? O evangelho, ele tem que chegar para mim de forma clara. Sim. Se ele chegou para mim, e não chegou só para mim, chegou para quantos % da população, se chegou de uma forma distorcida, o problema está em quem comunicou, não nos ouvidos que ouviram, né? Nesse sentido. Perfeito. Fantástico, hein? Esse é um Já corte. dá um Aí. recorte. Vocês deixaram só eu falar, ninguém vai falar, né? O B.O. tá na hora. Pedro fala. Pastor Pedro Valverde comenta o caso. Coloca na thumbnail. Clickbait, tá pronto já, filho. Ai, gente. Show, hein? Sensacional. Gostinho de quero mais demais nesse episódio, hein? Verdade. Pô, Thiago, eu não sei se você queria trazer mais algum tema aí a respeito desse assunto, né? Eu acho assim, a gente já tá se encaminhando pros finalmente, né? Como diz um bom assembleano, caminhando pro final, né? Caminhando pro final. Nunca acaba. Eu acho a gente sempre vai acrescentando mais coisa, né? Um conselho para os jovens pregadores, ou que você diria pro Pedro quando começou a pregar. Você lembra lá em Minas Gerais? Meu Deus do céu. Lembro. Perfeitamente. Qual conselho você daria para os jovens pregadores? Tem muitos jovens pregadores nos assistindo. Com certeza. Gaste mais tempo ficando a sós com Jesus. Uau. Eu acho que é isso. É isso. Porque você vai fazer tudo diferente. Tudo diferente. A sua exposição quanto a sua preparação. Tudo é muito diferente se você passa mais tempo com Jesus. Então, ore mais, leia a Bíblia no sentido devocional, não para pregar. Não leia a Bíblia em terceira pessoa. Ele ou para você, é para mim, a Bíblia foi escrita para mim. Então, gaste tempo com Jesus, né? Não queira ser um pescador de homens sem antes estar prostrado aos pés de Jesus e dizendo: afasta-te de mim, sou um homem pecador.
para a gente usar o texto que a gente... Então eu acho que esse chamado, essa vocação de pregar ou de falar da mensagem é algo maravilhoso, mas deve acontecer depois que você gastou tempo aos pés de Jesus, reconhecendo a sua pecaminosidade, reconhecendo o quão falho você é nesse sentido. Então eu acho que é ficar a sós com Jesus. Amém. Sensacional, hein? Pedrão, muito obrigado, cara, pela segunda participação aí. Já fica o convite, a convocação, né, Thiago? Para um outro episódio, outro MJTel, aí vamos fazer outros temas, né? Pedro é um parceiro nosso, inclusive, também, faz parte do corpo docente do Cetro, né, Thiagão? Até pode falar que matéria que o Pedro ministra aí. Pedro leciona várias áreas. Várias áreas. Então ele leciona as teologias sistemáticas, teontologia, cristologia, pneuma, esqueci de alguma? Eclesiologia. Ele leciona também agora teologia paulina, que é uma disciplina nova. E o pastor Cleverson vai trazer aquele panorama em sala de aula. E o Pedro, de forma online, de forma remota, né? Ele vai transmitir a teologia paulina das epístolas, além de 2 disciplinas novas que nós criamos. Em parceria, né? Com as ideias que o Pedro trouxe também. Teologia bíblica do Antigo Testamento e teologia bíblica do Novo Testamento. Pô, então, sensacional, hein? Brabo demais. Tem muito então, assunto pra gente conversar nos próximos podcasts. Só temos uma coisa a dizer pra galera que não é aluno do Cetro ainda. Você tá esperando o quê? Perdendo tempo. Ó, como o Thiago falou, já tá aberta, Thiago, estão abertas as inscrições pra turma de agosto ou ainda não? Nós temos, no momento, 48 pessoas na lista de espera. Para a turma de agosto. Então, se inscreva. Vai na descrição aqui desse vídeo, que lá tem todos os contatos ali do Cetro. Como o Thiago falou, lá no Insta do Cetro tem um link na bio, né? Para você conversar com eles. Cara, a gente não fala, tipo, não é porque o Cetro apoia o MJCast, é um parceiro nosso, mas a gente fala porque a gente está vivendo, né? Nesse contexto. Pastores, nós somos aqui da Assembleia de Deus Londrina. Talvez se você não sabe ainda, esse podcast é um podcast da Assembleia de Deus Londrina. E os nossos pastores estão no Cetro ministrando, são parceiros ali da Igreja de Deus Vivo, né? O pastor Jurandir e todo o corpo pastoral da Igreja de Deus Vivo que abraça o Cetro, né? Então, cara, a gente fala do que a gente tá vivendo, né, Thiagão? Eu tô lá agora na semana de integração e em breve estarei na sala... sensacional. Em breve estarei na sala de aula. Já conheci o Cetro já, né? De várias coisas que a gente já participou junto, mas agora de forma mais frequente. Então, fica o nosso convite aí para você participar. Se você é de Londrina, região, você lembra de cor, Thiago, os polos que também tem aí? Hoje nós estamos com polo em Terra Boa. Arapongas, Apucarana. Em breve em Cambé. Olha aí. E é isso aí. Faça parte, né? Faça parte. É isso aí. Pedrão, muito obrigado, cara, pela presença. Deus abençoe a sua família, bebezinho aí que tá aí com você, né? Veio pra Londrina junto. Veio. Lindão. Agradecer o Fiozeiro aí que tá na produção, Salema que também tava. Você que chegou até o fim. Pensou numa hashtag, Fios, ou não? Eu já até não tinha. É verdade, não tem. Mas, ó, o Pedro falou uma frase agora que eu falei, vou lembrar. Não, tem aquela frase que você não prega pra espectadores. Você prega... Caramba, não era assim. Diante das pessoas, prega para pessoas. Pode ser essa frase, então? Então eu vou colocar, se você assistiu até esse momento aqui, deixa aí escrito, não é uma hashtag, é um comentário, não pregue diante das pessoas, pregue para as pessoas, fechou? Que episódio. Ainda bem que ficou gravado. Ainda bem que eu vim, né? Ainda bem que eu vim. É muito bom. É isso aí. Pedrão, a gente, no MJCast, você contou 2 experiências, não sei se você lembra disso. Sim. No MJTel, a gente tem o costume aí de encerrar com indicações de livros. Uau, né? perfeito. Não sei se faz sentido com o tema. Tem algum de cabeça, alguma sobre o que a gente falou aqui? Sim. Fica à vontade. Um livro importante dentro desse contexto se chama Teologia Bíblica da Pregação. Legal. Onde o Dr. Jason vai trazer desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento a teologia bíblica do que seria a pregação. Então esse é um livro fantástico. A gente indica também do Paul Scott Wilson, Sermão de 4 páginas, do James Braga, preparando mensagens bíblicas sensacionais. E Entendes o que lês. Eu ia perguntar desse quando você falou da interpretação. Porque é um de interpretação simples, básico, mas fundamental. Então, um bom pregador precisa ser primeiro um bom intérprete. Perfeito. Então, ó, se você não conseguiu pegar, vai voltando aí no vídeo para você pegar certinho as indicações do Pedro. E outro
parceiro nosso aqui é a Livraria do Demel, Livraria de Londrina. Então, se você quer adquirir esses livros, já fala com os nossos parceiros ali. O Jonas, né? Inclusive, tá no Cetro nessa semana ali, tá? A Livraria, inclusive, comprei lá meus 2 livros aí pro começo do ano. Já tá na mão, só falta ler, né? Como eu falei pro Thiago. Essa livraria é oficial. Oficial, né? Parceira do Cetro também. Então, se não tiver o livro a pronta entrega ali, o Jonas faz pedido. Cara, a gente dá um jeito. E o mais legal é que os recursos, né? Parte não, acho que todo o recurso adquirido ali, né? Da livraria é destinado a missões, né? Então, assim, cara, você vai estar sendo abençoado e vai estar abençoando, né? Então, amém. É isso aí. Fechou? Pedrão, não sei se você quer deixar um último recado. Essa câmera tá apontada para você aí. Obrigado, quero agradecer vocês aí o convite. Que Deus continue abençoando vocês, que Deus continue usando esse podcast, a Faculdade Cetro, para levar a mensagem do Evangelho para mais pessoas. Glória a Deus. Que honra, hein? É isso aí. Tiagão, obrigado, cara. Muito obrigado. Primeiro episódio do Trocando Figura. Sensacional. Foi inclusive, eu tava lembrando, ainda bem que eu falei isso. Consegui cavar minha vaguinha pra Copa? Tá na pré-lista já, filho. Não, pré-lista não, tá convocado. E revelar isso pra galera, né? Um dos nossos projetos pra esse ano aí, junto com o MJTel, cara, vocês estão vendo que o MJCast esse ano aí tem bastante coisa nova acontecendo. Identidade visual nova aqui, ó, do MJTel, tá na televisão aqui. A gente aos pouquinhos vai trazendo coisas novas. E uma novidade especificamente pro quadro do MJTel, que é apoiado pelo Cetro, é que vocês vão ver o Thiago mais vezes aqui, né? Às vezes vai estar como um convidado meu e do João aqui para trocar ideia, às vezes vai estar como co-host, como tá hoje aqui, hoje tá aí o Thiago, vai ter episódio, vai estar o João, o Marcon e o Thiago, né? Então é isso aí, o Thiago vai ser nosso parceiro oficial do MJTel para enriquecer o papo, né? Trazer esses temas que a gente tá... Que legal. Que tá em voga aí, que tá... O Thiago tá com contexto de sala de aula, né? E a galera, as demandas da galera em relação à teologia, e como esse quadro é um quadro voltado, né, para uma parte mais teológica, não faria mais sentido do que o Thiago tá aqui com a gente. Então, Thiagão, seja bem-vindo oficialmente, cara. É um prazer ter você com a gente. Se prepara, hein? Rapaz. Vai ser convocado aí várias vezes. Obrigado, de coração, gente. É um prazer. Fechou. É isso aí, galera. A gente vai pensar ainda no jargão para encerrar o episódio, mas fique com Deus. Leia os livros que o Pedro indicou e faça sua matrícula no Cetro. Fechou? É isso aí. Tamo junto. Valeu.